Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Letras Miúdas em parceria com Ibraconte. Nós já estamos no nosso terceiro episódio da segunda temporada. No primeiro episódio, nós falamos sobre planejamento e como ele deixou de ser só uma ferramenta técnica e passou a ser um instrumento contratual. No segundo episódio, nós falamos sobre parcerias, a importância entre um bom relacionamento entre contratante e contratado. E agora, Bia, que vamos falar? Prazer, eu sou a Ilma, economista, especialista em gestão de contratos e apaixonada em desmistificar contratos de uma ferramenta burocrática para uma ferramenta simples para o nosso dia a dia. E eu sou a Bia, parceira da Ilma nessa jornada, sou advogada, diretora da CE, trabalho na Vale, tenho aí uma caminhada dentro da administração contratual e anti-claim aí que vai para mais de 20 anos. E a gente, mais uma vez, tá vendo esse projeto tão legal aí, levando para as pessoas um pouquinho do nosso conhecimento e também, dessa vez, com convidados para lá especiais. E a gente continua esse ciclo com uma pergunta que incomoda. Se o contrato é mesmo tão importante, por que tantos contratos ainda não funcionam na prática? Eu tô aqui com o nosso convidado, surpresa, não sei se já tá aparecendo no vídeo. E a gente vai, para brilhantar aí essa conversa, trazer um tempero muito gostoso e a gente, sair daqui um pouquinho mais antifrágil, dando um spoiler. Né, Vitor? E porque uma coisa é estruturar contrato, outra totalmente diferente é estruturar um contrato que funciona no dia a dia da operação. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, com trazer projetos inteligentes, antifrágeis. E porque contrato bom não é de fato mais complexo. É o que continua funcionando quando o projeto começa, né? E para essa conversa a gente trouxe alguém que vive esse desafio na prática. O Vitor, ele é líder de governança e riscos de geotecnia na Vale Base Metals. É líder global, na Vale Base Metals. Tem uma trajetória muito interessante na área de contratos e projetos, estruturação de áreas, passando pela Deloitte, MRN, RET, e tem uma vivência muito forte nessa interface de governança, de estruturação, dessa perspicácia aí de trazer o melhor, a melhor estratégia, a melhor performance para a companhia. E ele faz isso com primor. Além do mais, a cereja do bolo é o autoliderança antifrágil, que nos ajuda no dia a dia a estruturar os nossos projetos de vida. Que sem eles, no caminho certo, assim, se a gente não tiver uma visibilidade do que a gente quer de fato para a nossa carreira, para a nossa vida pessoal, a gente não, com muita dificuldade, a gente consegue ultrapassar algumas barreiras. Vitor, seja muito bem-vindo ao Letras Miúdas. E fica à vontade para falar um pouquinho sobre você. Não. Estamos muito felizes com você aqui. Depois você me passa esse resumo que você fez de mim, que eu gostei, hein? Eu me impressionei comigo mesmo. Obrigado. Obrigado pela receptividade extremamente gentil. É um prazer estar aqui, pessoal. E que honra poder estar com vocês já no início dessa nova temporada aí, terceiro episódio, Vocês falar. E obrigado pelo convite, muito bom conversar sobre gestão de contratos, mas, como eu digo, autoliderança antifrágil. Eu escrevi ela e muita gente me pergunta assim, mas você é engenheiro, por que você escreveu um livro de desenvolvimento pessoal? E eu sempre respondo, porque no fim do dia a gente senta e não fala dos projetos, da cota, a gente não fala do offset que a gente tem que fazer ou da cláusula tal, a gente fala de pessoas. A gente cita o que a gente passou, com quem a gente conversou, as interfaces que a gente fez. Um projeto só funciona bem e um contrato só é bem gerido se as pessoas estiverem por trás fazendo direito, certo? Então é por isso que eu escrevi esse livro. Então, você já me apresentou, não tem mais que me apresentar, é um prazer, vamos embora para bate-papo. Então, Vitor, já que você já chamou para conversa, vamos direto ao ponto aqui, Por que você acha que contratos bem elaborados ainda falham na execução? Uau. A resposta eu acho que está até na minha introdução do que eu acho, pessoas.
Porque assim, o que eu vejo? O Chesterton, eu adoro ler os livros do Chesterton, e ele fala assim, ó, tudo aquilo que é digno de se ter e se criar, tem uma porção de dificuldade e de dor. E quando chega esse momento da dificuldade e da dor, é onde há a ruptura. E nós, seres humanos, somos capazes de criar sistemas para passar desse ponto de ruptura e manter a consistência, porque o que é digno de ter, lá na frente, vale a dor. Vale as dificuldades. Então, eu acho muito legal isso, porque depois ele conclui assim, todos os contratos humanos foram criados com esse princípio. Então, acho assim, por que contratos bem elaborados falham? Porque em algum momento a gente ouve dá muito mais voz para ruptura nesses relacionamentos do que para o sistema em si de longo prazo, que vale a pena passar, sabe? E assim, se você não, né, trocando em miúdos, aí você falou tão legal, tão bonito, mas deixa eu traduzir. Não, trocando em miúdos, eu acho assim que a gente precisa de se interessar pela jornada, né? Não basta eu fazer um contrato muito bem estruturado, né? Se quem tá lá na execução não está letrado naquele contrato, né? Então, eu acho que assim, podia ser um contrato mais lindo, assim, né? Standard, com todas as cláusulas muito amarradas, escopo perfeito. Não sei nem se isso é possível, mas realmente se as pessoas não estiverem prontas para aquilo, né? Desde, né, pensando no movimento top-down ali, tiver, né, essa liderança que estimula as pessoas a fazerem um bom trabalho, realmente não vai sair, né? E o que a gente falou no segundo episódio, né? De relacionamento. Supplier collaboration, as pessoas têm que colaborar, tem que ter interação entre a execução, o que está fechando o contrato, o que está escrevendo, porque eu escrevo uma coisa, o que vai executar é outra, o que vai comprar é outro. Se não tiver as pessoas se relacionando, exatamente, vai sair. Eu acho que o contrato é isso, né? Ele vem com a ideia de preservar as interfaces. E as pessoas precisam respeitar o que o contrato preserva. Sim. E muitas vezes a gente ignora. Aí eu acho que a gente começa a causar algumas fissuras naquele sistema do contrato que se propôs a colocar como proteção. E pensando assim, nesse complexo, né? Nessa realidade que a gente tenta fazer com que ela seja o mais perfeito possível dentro das imperfeições, né? O que você acha que seriam contratos inteligentes, assim, pensando em toda essa estrutura, desde a pré-contratação, que você manda super bem, né? Inclusive já liderou na MRN, né, a área de pré-contratação, e eu aprendi demais. Nossa, sem dúvida foi num período assim que agregou muito para minha carreira, né, também como pessoa. Mas fala um pouco aí, gente, sobre isso, assim, o que lá antes quando no campo das ideias ainda, né? Eu tô pensando em algum escopo, tenho uma dor, uma necessidade, e até o fim do contrato, o que vocês acham aí de... Tem um livro recente, 2021, logo depois da pandemia, que é Como Fazer Grandes Coisas. Recomendo todo mundo ler. É um livro sobre grandes projetos de engenharia e fatores de sucesso nesses grandes projetos. Ele fala, inclusive, como é que é o nome? Aquela de Sydney, a ópera de Sydney. Santas. E aí ele mostra projetos que foram um fracasso e hoje é visto como que deu certo. A ópera de Sydney lá, por exemplo, é um exemplo desse. Foi um fracasso no processo. Mas hoje você olha e fala assim, pô, que obra. E o Empire State, que foi um sucesso na execução. E hoje também é um sucesso. Então, é muito legal, eu recomendo. E aí, quando você me pergunta esse tipo de coisa, eu gosto muito de dividir contrato. Na pré-contratação, eu pensava muito nisso. Contrato, para mim, ele são 3 fatores que poucas pessoas falam, que é o processo, os valores / critérios e o objetivo. As pessoas falam objetivo. Já percebeu? Qual que é o meu objetivo? E aí é isso que ele fala no livro Como Fazer Grandes Coisas. Planejar de trás para frente. Partir do objetivo e ir quebrando. Mas quebrando onde? Passando pelos critérios e valores que você precisa para aquele objetivo
e quais os processos para você estar preso aos valores e critérios. Então, esse planejamento de trás para frente ninguém faz. O que faz é um breakdown lá, que é, né, o Structure Breakdown, no máximo faz uma EAP e acha que aquilo é um planejamento de trás para frente. Não é. Você precisa entrar nesses fatores mais filosóficos um pouco, né, de valores e critérios, porque o contrato bem escrito precisa ter entendido quais valores e critérios vai implementar nele e quais processos a organização seguir. E antes de eu passar a falar, tá, eu vou só fazer um comentário que eu acho que é bastante importante. Uma coisa que a gente precisa pensar também, contexto daquele projeto, né? Tem os valores, os critérios, os objetivos e onde que aquilo ali vai se inserir, né? Porque é muito... Daqui o contexto define valores e critérios, concorda? Exato. Os critérios mudam conforme o contexto. Com certeza. E o contrato, assim, ele é uma ferramenta de reduzir o risco, mas um contrato bom não vai ser um contrato que você vai ficar carregando ele ali debaixo do braço e aplicar cláusula por cláusula, né? O contrato vai existir para, assim, reduzir ambiguidade, antecipar qualquer conflito que possa ter no futuro, orientar a execução, facilitar a decisão. Mas talvez o contrato bom é aquele que vai ficar na gaveta e você vai tirar ele pouquíssimas vezes, né? Exatamente. O que é muito raro, né? Adoro esse conceito. Adorei. É verdade, eu concordo muito. Tá muito em linha com aquela questão de nem todo direito precisa ser exercido. Quando você, né, não precisa ficar se preocupando com quais direitos você precisa exercer, você está numa boa relação, numa boa interface. Exatamente. Que é o que a gente volta no segundo episódio novamente. Porque o contrato tá ali para te resguardar, mas se a relação é boa, né? Se tem parceria de ambos os lados, você não... Chega uma hora, se o conflito tá ruim, você, assim, eu vou só fazer o que tá no contrato. Aí fica fornecedor de um lado, vou fazer isso, vou fazer cumprir o contrato. O meu escopo é só esse, eu vou fazer só isso. Meu relacionamento é só com tal pessoa. E fica a gente aqui também assim, se você não fizer, eu vou te aplicar penalidade. Se você não fizer, E é o pior caminho, né? Porque eu até lembrei, agora você contando, eu lembrei na época de faculdade, um caso, era gestão do conhecimento. Naquele da senha? Não. Assim. Da senha, mas tem que... Não. Era uma aula de gestão do conhecimento. Por que eu lembrei que você falou de contrato? Porque era um estudo de caso que a gente estava tendo, que era sobre contratos de trabalho, né? Ergonomia, uma coisa assim. E aí, os motoristas de ônibus, não lembro, eu não vou lembrar onde, mas os motoristas de ônibus começaram a reclamar de alguns direitos que eles tinham, e a empresa falou assim, não, nós estamos seguindo o contrato. Vocês estão sendo recompensados conforme o contrato. Aí, o que eles fizeram? É muito interessante esse estudo, depois eu vou pesquisar, mandar para vocês ter o link. Então nós vamos cumprir só o que está no contrato, os nossos deveres também. Entrou em colapso a companhia. Eles só cumpriam os horários para cumprir, eles não flexibilizavam nada além do contrato. E aí ficou inviável a companhia continuar. Até que eles tiveram que voltar atrás e fazer essa conversa sobre o contrato está aqui como uma diretriz. Se a gente for seguir à risca, o sistema, a realidade ela não funciona. Gente, assim, e contrato é parceria, né? Você tem que ter parceria, você tem que, assim, é óbvio, né, que existe, né, o fator, né, econômico do contrato ali, né, ninguém tá trabalhando de graça, mas tem que ter a parceria dos dois lados, você tem que ter uma certa flexibilidade, né, né, dentro de um limite aceitável, para que as coisas fluam e o relacionamento prospere, né. E você tem, eu penso assim, né, fazendo a mineração, que nós três temos bastante, né, assim, estamos muito próximos da mineração, a gente precisa de parceiro, né? Não adianta a gente, esse caso aí do contrato, o cara executa o contrato à risca, não dá um problema, nada, tudo assim dentro tem que ter uma maleabilidade, né? Um dia que um ônibus quebrou, por exemplo, né? Tem os fatores aí que são alheios à nossa vontade, a gente tem que saber, né? Desculpa te cortar, mas é aquele negócio, né? O contrato não existe para evitar problema. Ele existe para evitar dúvida. É só assistir, né? Consulta. Adorei, é verdade. Né?
Ele tem que ser um material de consulta, ele não tem que ser um material que você tá ali debaixo do braço. Bíblia, né? Livro de cabeceira. Concordo. Ele é o guarda-rei da estrada, concorda? Você não larga o carro em cima do guarda-rei. Você não vai na estrada, o guarda-rei é só pra... Opa, deixa eu ser do tanque. Exato, é uma baliza e você também não pode bater no guardrail, né? Porque você vai ter um acidente sério, né? Por isso que você tem aqueles limites ali, né? Do acostamento que você pode... até onde você pode ir, né? Falando então assim, né, de inteligência de contratos e tudo mais, né? A gente está pensando mais num viés humano, né? Mas agora a gente já tem uma outra inteligência, né, chamada de artificial. Não sei se é bem uma inteligência, né? Porque ela tem, enfim, não vou entrar nesse... É complexa. Ela é bem complexa, né? Mas às vezes eu questiono um pouco a inteligência, né? Mas ela como parceira, como agente, acho que é indiscutível, né? Que veio para ficar e a gente não vive mais sem, pelo menos, um chat GPT. Né? Pouco já é, né? Já... Liga agora... Não, nem mais usa. Não tem. E pensando em contrato, a gente já encara uma realidade, né? Que a gente tem uma dimensão de documentos, né? Assim, muito grande. A gente chega num contexto de Blade, por exemplo, que uma inteligência artificial já te ajuda demais, né? Assim, a triar algumas coisas, né? Como que você vê isso dentro da sua atuação? Eu sei que você é forte defensor. Adoro inteligência artificial. Não. Falei bastante sobre. Assim, eu tenho uma grande preocupação em contratos. Porque em contratos, todo esse processo, valores que eu tinha falado, acho que a inteligência artificial ela atua cada vez melhor nisso, né? Nos ajuda a estruturar sistemas. Mas eu acho que tem um ponto que eu me preocupo muito. Decisões em contrato. Até onde nós vamos delegar a decisão para inteligência artificial? Que cada vez mais nós estamos fazendo isso. Se você for ver, eu estava olhando esses dias um artigo que mostrava assim, quando começou a produção, a gente tinha os dois poderes, nós seres humanos, de produção e de decisão, né? O administrativo e o produtivo, que era a gente produzia, a gente mesmo aí, pensando no artesão, né? Eu fazia meus sapatos, eu mesmo fazia, e eu mesmo saía lá numa praça para vender. Com a Revolução Industrial, houve uma cisão, que as máquinas agora produzem, mas a decisão ainda está comigo. A decisão de vender, hoje, então a decisão, a parte de inteligência ainda ficou com o ser humano, a inteligência. É isso. Nós estamos agora numa terceira revolução, que é agora as decisões podem não estar com a gente. Sim. Nós estamos também delegando decisões. Sem saber, né? Sem saber. E aí? Esse me preocupa dentro de um contrato, né? Até que ponto a gente pode chegar lá em o que eu decido, o que a inteligência decide? É muito complexo, né, gente? Você pensar, por exemplo, um contrato de EPC, né? Que é um contrato extremamente complexo por natureza, né? Muitas nuances. E você ter, né? Ter usuários ali que, né? Ou ter stakeholders, né? Que baseiam a sua condução ali do contrato em inteligência artificial, né? E assim, fecha as pessoas, eu vejo assim, blindam, né? Fecham os olhos e entregam, né? Ali aquele poder para um terceiro. E é muito sério, né? Você já pensou? Você tem que ter inteligência para você usar a inteligência artificial, né? Porque crítica, entendimento, né? Conseguir ter técnica para... talvez delegar, né? Porque se você não delegar bem feito também para a inteligência artificial, a gente vai voltar nos problemas que a gente tinha lá no passado. Se for falar de contrato, né? Que a gente usava Ctrl+C e Ctrl+V de um contrato antigo, aí pegava um contrato para um escopo específico, usava para o outro e ficava aquele Frankenstein assim, e depois nada funcionava, né? E assim, os problemas passados, eles se repetem hoje na inteligência artificial, mas de uma forma diferente. Exato. Mas no fundo, os erros são os mesmos.
Interessante ponto, é verdade. Um exemplo que você deu é que se for um grande problema dos projetos e contratos, comunicação, continuará sendo, porque se a gente não se comunicar direito com a inteligência artificial, o problema passa por embora. E você pensa, por exemplo, uma falha de engenharia, né? Olha a gravidade disso, né? O risco de você não estar seguro com a inteligência humana, né? E delegar isso, essa decisão para uma, né, sei lá, de talvez tentar retificar um erro, um cálculo, alguma coisa assim, para uma coisa que nunca construiu nada na vida. Embora ela tenha uma base de dados lá que ela consegue ver o histórico, né, e tudo mais, tem uma grande preocupação que está surgindo na evolução das inteligências artificiais, é que elas estão se autoconduzindo. Então, muitas inteligências artificiais já são uma caixa preta. Nós já não entendemos como eles fazem os cálculos, como que a própria inteligência faz tudo. E isso é um viés de risco, né? É muito perigoso. Então, tem que tomar cuidado com essa terceirização. A gente ama terceirizar as coisas, né? É mais fácil, né? Quanto menos mastigar a gente precisar, mais fácil é. A gente podia fazer um contrato com a inteligência artificial, né? Pra terceirizar. Bastante pro Télio. Né? Eu vi falso disso, mas aí eu acho que a gente... Eles vão seguir direitinho o contrato. Coisa, é isso que eu ia falar agora. Acho que a gente vai ter que usar o contrato debaixo do braço. Vai ter que... Nesse caso, nós vamos cair naquilo que a gente estava falando de ela fazer exatamente o que... Mas eles estão estudando a inteligência artificial justamente que o Schopenhauer que chamava de doxa, aqueles valores intrínsecos a todas as civilizações e que ninguém nunca conversou. Então, por exemplo, todo mundo sabe que é errado matar. Por quê? Ninguém ensinou isso para todas as civilizações. De maneiras diferentes, todas elas descobriram algumas verdades que funcionam melhor na realidade. E aí eles estão agora tentando incutir esse doxa na inteligência artificial. Complexo, né? Mas... Vamos falar um pouco de risco? Conta pra gente aí um pouco da sua rotina, né? De governança e risco. Você tá aí num contexto, né? De mundo, né? Acho que é uma experiência que tem muitas singularidades entre regiões, né? Eu acredito, assim, até relacionadas à própria geologia do lugar, né? Mas fala um pouquinho aí, o que riscos, no seu ponto de vista, assim, em cada ponto que você já conseguiu mapear da sua atuação, pode divergir entre... Tem uma coisa que eu aprendi, assim, ainda mais escrevendo livro, Autoliderança Antifrágil, eu gosto muito de estudar a liderança, é que liderança nada mais é do que a gente ter que lidar com a pressão do presente, que a gente está vivendo no presente, a gente está sempre vivendo uma pressão, e a incerteza do futuro. Como tomar as decisões corretas hoje, sendo que o futuro é incerto? Você não sabe quais as consequências daquilo que você vai decidir hoje. Você pode tentar prever, mas você não consegue. E risco, gerenciar risco para mim é você tentar achar esse caminho entre a decisão de hoje e a consequência futura. Você tem que pensar diante dos fatos, né? E eu acho que a gente tem, no seu caso, né? Eu imagino que deva ter que fazer um trabalho mental muito forte para se adequar justamente aos contextos diversos que você, né? Que atua, né? Porque você pensar rapidamente, né? Ter, né? Aquela visão adiante dos fatos, né? Esse pensamento preditivo, né? E a gente tem muito na cabeça também de que uma experiência que eu tô vivendo agora, o risco ele reduz ou diminui, tudo a gente quer comparar se o risco reduz ou diminui, e às vezes nenhum nem outro, ele só muda a forma. Então, vou dar um exemplo, né? Riscos de barragem, de gerenciar barragem no Brasil é diferente dos riscos de gerenciar barragem no Canadá. Aí, o que as pessoas geralmente perguntam, natural, qual que tem menos risco? Não existe essa comparação. O framework de gerenciar risco lá e aqui é diferente por várias razões. As técnicas, a tecnologia que está disponível em cada um, o regulatório de cada país, o frame de risco é completamente diferente. É igual outro exemplo. Todo mundo fala sobre temos que eliminar barragem e fazer pilhas de engenho a seco, né?
price tag. Qual que tem menos risco? Na percepção social, devido a barragens ter sido mais utilizadas no passado. Então, por isso, a gente teve acidentes com barragem. Na percepção, o risco menor É, do é empilhamento. do empilhamento. Só que o empilhamento é uma tecnologia nova. Nós estamos entendendo os riscos agora. Qual que tem menos risco? Eles têm frames diferentes de risco. Exato, e um é risco de colapso seco, né? Assim, ele pode cair, né? Falando de uma maneira que eu sou leiga. Mas até que você isso. Tá aí, né? Criar um soterramento, né? E o outro é a barragem, a jusante, que ela, né? Que é o risco maior é ter sido, né? Termos tido um evento, né? Mas sabe uma coisa interessante, isso que você está falando, dos frames que você está até explicando, que eu acho legal? O que define o que na minha mão tem mais risco ou menos risco? O meu sistema de gestão. E o seu sistema de gestão, o seu contexto social, que eu estava dizendo, por exemplo, é que a gente teve, infelizmente, 2 eventos, né, catastróficos de rompimento de barragem, né, que foram marcos, né? Eles são marcos para a empresa, são marcos para a sociedade, né? E a partir disso, então, a gente criou um sistema regulatório no Brasil que, né, a parte assim, se é bom, se é ruim, mas que ficou muito mais criterioso, né, do que então assim, e no Canadá, por exemplo, não houve isso que a gente teve aqui. Teve também. Teve. Tem virtura lá também. Quem sabe? E os riscos existem em todo lugar, né? Não, mas falei, tá, gente? não dá vale, mas rompimento de barragens é tudo. Pois é, infelizmente, né? E, gente, a gente, né, viu aí que o contrato, ele é um instrumento dinâmico, né? Ele é orgânico, ele precisa estar dentro do contexto, né? E precisa estar, assim, mais, assim, voltando um pouquinho para risco, né? Dentro das possibilidades, a alocação de risco adequado, né? Entre as partes. Então, né, a gente falou de barragem, mas a gente pode trazer também, voltando de novo para um EPC, né, um contrato de infraestrutura assim, bastante robusto. Se esse risco não estiver muito bem balanceado, corre o risco também do colapso do contrato, né? Porque a gente vai gerar um desequilíbrio aí, de alguma forma, né, Ino? Porque assim, por mais que a gente fale que o contrato bom é o contrato que fica na gaveta, né? Que a gente não precisa consultá-lo toda hora. Ele tá ali para nos nortear também, né? Então, assim, precisa ter um rito, né? Precisa passar por determinadas cláusulas para prevenir ambas as partes, né? Então, assim, não é porque eu quero que nossa parceria seja boa, né? Tenha um bom relacionamento entre contratado e contratante, que eu vou deixar um contrato também sem amarrar todas as possibilidades, sem amarrar risco, perfeito, né? Sem amarrar obrigações, sem amarrar possíveis penalidades, possíveis impactos que ele vai trazer para a execução. Então, assim, ok, um contrato bom é o contrato que eu vou consultá-lo por, mas ele está ali para direcionar. Então, eu não posso deixar de estruturá-lo de uma maneira bem feita. Isso. Eu acho, Vitor, assim, que resumindo, né, para passar a palavra para você, contrato inteligente é aquele que reduz o atrito, né? Que orientam, reduz o atrito, né? E sustentam uma decisão, né? Sustenta a vontade das partes. Não, excelente. Eu concordo no gênero e igual. Mas que isso que vocês estão falando me lembra muito uma coisa do estudo de Charles Darwin. Você já ouviu falar desse nome, né? Realmente. Mas que poucas pessoas falam. Muita gente fala é porque ele não usou o termo que eu vou usar. Mas o conceito está no estudo dele.
todo mundo pega aí para falar muito da evolução da espécie, né? Então, ele pega as evoluções, ele mostra como que houveram as evoluções. Mas dentro do estudo dele, ele mostra algo muito legal. Eu não li o estudo dele todo, galera, se perguntem, mas eu já li muito artigo falando sobre, que é a coevolução. E ele mostra, inclusive, tem um exemplo dos estudos dele, que é do beija-flor e da flor. O beija-flor adaptou o bico para a florzinha, mas a florzinha, ao longo do tempo, foi adaptando pro bico do beija-flor. Foi uma coevolução. Então, quando você olha para indivíduo, você pensa em evolução. E eu acho que a gente está muito focado nisso hoje em dia. Eu quero evoluir. E aí eu vou para a individualidade. E o contrato, ele tenta justamente tirar esse viés da evolução pura e simples e tornar a gente parte de uma coevolução. Você evolui em equilíbrio comigo, né? Até que ponto a sua evolução favorece a minha, até que ponto a minha evolução não prejudica a sua. Sim. E eu acho que um contrato inteligente é conseguir criar uma coevolução. Perfeito. Então, acho que a gente está chegando ao fim, né? Obrigada por ouvir mais um episódio de Letras Miúdas. Vitor, muito obrigada por estar com a gente aqui. Eu não sei se você sabe, mas o Letras Miúdas é um podcast com apoio do Ibraconte. Instituto Brasileiro de Legislação Contratual. Deixa eu presentear-te o Letras Miúdas com o livro. Muito obrigada. E você vai adorar. Realmente, assim, importante, assim, os exercícios que ele traz. Parabéns, viu? Você brilha demais. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada pelo presente. Ficamos muito honradas. Foi que essa parceria se estenda e que venha outros episódios. Participe aqui com a gente, que foi um bate-papo bem legal, porque o nosso propósito aqui é desmistificar contrato, né? Tirar esse juridiquês, ter conversas leveza, clareza, dessas fluidas aí, pra Adorei. ficar um bate-papo leve mesmo e traduzir o juridiquês, como a gente gosta de falar, né? É isso mesmo. Gente, então é isso. Obrigada aí por ouvir mais um episódio do Letras Miúdas. Assine, compartilhe com os colegas e não esqueça, né, que o contrato inteligente não é aquele que protege mais. É o que faz o projeto funcionar melhor. E é o que a gente sempre fala, né, gente? 1, 2, 3 e... Porque contrato bom não grita, mas também não engana.